Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades e hoje com muitas novidades para você, do jeitinho que você gosta. Então já vai se preparando aí para saber de tudo que está acontecendo com o nosso Fluminense. Só não esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, pelo amor de Deus. Uma coisa, gente, já clicou no like, né? Pô, mas confere aí, pelo amor do Senhor eterno. Se você não tá inscrito nesse canal, eu já tô com ranço de estar com 97 mil, gente. Tu imagina, a pessoa que já tá com ranço de estar com 97 mil. Eu já não aguento mais olhar 97 mil. Vamos pra pelo menos 98. Então me ajude se inscrevendo aqui no canal do Flu. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês sabem que vocês, poxa, me deixam muito felizes. Mas a gente tem muita coisa pra comentar, porque Matheus Montenegro, né, deu uma coletiva, respondeu algumas perguntas. Nós, Hora do Flu, estávamos lá representados pelo Diogo Matheus e também pelo Thiago Manolo, né? Estávamos lá, meu amigo, e o negócio pegou. A gente vai trazer para você. Mas, antes, eu queria comentar que, desculpa a galera, mas para mim a pergunta do Thiago Manolo foi a melhor em relação a Boanga. Já tinha adiantado que a gente ia mandar essa do Boanga lá e mandamos. E ele respondeu, e a gente já traz para você. Só antes, pessoal, trazer aqui a informação que de fato está indo embora, né? O Santiago Moreno. Santiago Moreno que chegou no Fluminense com uma certa, né, entusiasmo, pô, veio para substituir o Arias, chegou dançando. Não deu certo, tá indo embora. Está indo para o Dallas FC. Dallas FC, que era o time do Lúcio, né? Então o Fluminense aí provavelmente tendo ali uma boa relação talvez. Então tá negociando. O Matheus na coletiva disse que seria por empréstimo com opção de compra. Olha isso aí, tá? E o Vene Casagrande trouxe o time que seria o Dallas, né? O próprio GE também já diz, ó, que o Fluminense encaminhou o Moreno para o Dallas, né? Então é isso. E segundo o Vene, a gente tem o Moreno até já se despediu da galera. Já deu goodbye, meu amigo. Está voltando para a MLS. O jogador não conseguiu se adaptar, segundo o presidente do clube, por questão do país, por questão, né, de muita coisa, né? Então ele não se adaptou. O Fluminense viu com bons olhos essa saída dele, porque aqui ele não, muito provavelmente não teria espaço, não seria utilizado. Quis emprestar, só que aquilo, né, gente? Essa conta nunca vai fechar, porque se toda janela a gente emprestar um jogador, mais de 30 milhões que a gente paga, né? No caso dele foi aqui 32 milhões, aqui ó, 32 milhões, né? A gente pagou 32 milhões. Se a gente empresta por 32 milhões, né? Quer dizer, compra por 32 milhões. Aí a gente vai lá, empresta de graça e bota uma opção de compra. É complicado, né? É complicado. Já aconteceu isso com o Lescano, aconteceu isso agora com o Santi Moreno. Cara, então essas coisas precisam ser feitas de forma mais inteligente pela diretoria, até porque o Fluminense não é aquele clube, né, pessoal, que é um clube com muito dinheiro, que tem muitas condições, pode errar à vontade. Ah, não, pô, o Fluminense pode errar à vontade, né? Porque o Fluminense erra e tem condições de depois resolver seu erro. Não é assim aqui. Então é isso, Santi Moreno deixando o Fluminense. Eu vou te falar, confesso pra você que eu tô um pouco decepcionado, porque eu via que o Santi Moreno, ainda mais antes de chegar aqui, tinha muita condição, cara, de ser um jogador, um ponta construtor muito bom. Chegou no Brasil, ele não conseguiu render, não conseguiu jogar e agora tá indo embora. Espero que na MLS ele de certa forma se destaque, jogue bem e que o Dallas o compre, né? Eu não tô com essa expectativa dele voltar aqui não, até porque não adianta nada. Ele jogava muito bem na MLS, veio pra cá, não jogou nada. Aí ele volta pro Dallas, brilha de novo no MLS, pra que vai voltar pro Brasil? Sendo que já foi provado que aqui ele não joga nada. Então é mais um jogador que tá saindo por empréstimo, mas eu tenho aquela sensação que nós não veremos mais o atleta, tá? Não veremos mais ele não, então se despeça aí do Moreno. A pena a calma Moreno, né? Poxa, queria usar essa, né? Pô, Santi Moreno destruindo, jogando pra caramba. Calma Moreno, calma Moreno. Não deu pra usar essa vinheta, a gente vai. Mais uma que a gente enterra aí
já que a gente planeja, né, usar, mas essa aí não vai dar pra usar não. Então, boa sorte aí pro Santi Moreno lá na MLS novamente, lá vai brilhar. Vou te falar, não precisa nem de bola de cristal, lá ele vai jogar bem. Lá o nível do futebol lá, pra ele é mais tranquilo, tá? E falando em nível tranquilo, amanhã tem jogo do Fluminense. Então a gente vai dar uma pausa aqui no que a gente tá falando e vamos trazer as novidades. E Freitas perdeu a vaga? É isso, senhoras e senhores. Teremos mudança no time do Fluminense? Dá uma olhada aí. Saiu hoje a provável escalação do GE, eu tô aqui no Flu Resenha. E preste atenção. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Gemes e Inácio. Ó o Inácio aí assumindo a vaga do Freitas, tá? Inácio jogando pela direita e o Gemes pela esquerda. Aí aqui tem René, eu espero de verdade mesmo. Eu espero de verdade, assim, de verdade verdadeira que o Zubeldia não me invente René de novo, porque isso aí é um negócio que eu não tô conseguindo entender. É surreal essa insistência no René, surreal, tá? Mas tem a possibilidade aí de ser René ou o Guilherme Arana. Tem que ser Guilherme Arana para sempre, amém, senhoras e senhores. Né? Meio de campo, Martinelli, Hércules e Lúcia Costa, muito bom. Savarino, excelente. Canóbio, começou a jogar bem também. E JK ou Castilho, tá? Então aquilo que a gente trouxe que o Castilho vem aqui, que era a informação do Explosão Tricolor, realmente pode acontecer. Mas, para quem acha que o John Kennedy se machucou no jogo contra o Vasco, se machucou não, tá? Essa aqui é uma imagem do jogador no treino de hoje. Separei então, ó, JK treinando normalmente no dia de hoje, o jogador está bem, então ele treinou normal no CT, não tem nenhum tipo de lesão em relação a JK então disponível para jogar contra o Atlético Mineiro. Aí vai ficar à mercê do Zubeldia. Como o JK sentiu, né, um problema que não foi lesão, tanto é que ele estava treinando, mas ele sentiu alguma coisa. Se ele sentiu alguma coisa, o correto seria você colocar o jogador para descansar. Se está começando a sentir algo, é porque está desgastado. E o JK jogou quase todos os jogos do ano. O JK jogou. Se não jogou todos, ele jogou quase todos, né? Então, assim, são muitos jogos. Então, ele precisa, de certa forma, dar uma descansada. Com isso, teremos ali o Peter Crouch, tricolor, nosso querido Rodrigo Castilho, iniciando como titular, algo que eu já falei no vídeo anterior, repito aqui, só vou, de certa forma, trazer e falar algo sobre a utilização do Castilho quando ele for utilizado com um redor de Savarino, Lúcia Costa, Canóbio, Martinelli, Hércules, ele rodeado dos melhores jogadores do Fluminense, aí ele vai ter que render. Mas agora, entra o Castilho, correndo atrás da bola, com o Fluminense já sem obrigação de atacar, talvez já vencendo o jogo, aí vai, bola nele, aéreo, ele tem que lutar sozinho, e não tem ninguém pra jogar do lado, aí tem que jogar com o Otávio, tem que jogar... Aí, meu amigo, esquece. Aí esquece que nem, né? Nem o Ronaldo Fenômeno no auge aguenta, tá? Então, vamos esperar um pouquinho mais para falarmos em relação ao Castilho, tá bom, meus queridos? Então é isso. Seguindo aqui, vamos para a grandíssima pergunta do nosso querido Thiago Manolo. Thiago Manolo, do Hora do Flu, pastor do Flu, esteve no CT. Alô, Thiago Manolo, tá tirando onda, hein? E ele falou com o homem, hein? O homem tá aqui. Vamos lá. Aqui, Matheus, boa tarde. Thiago Manolo, canal Hora do Flu e Bastidores do Flu. Voltando à questão da janela de transferências, a avaliação geral, mais ou menos, é que foi uma boa janela, mas que talvez tenha faltado aquela cerejinha do bolo, né? Aquele grande jogador. Apesar da minha opinião, o Savarino e o Arana serem contratações de peso, para mim também bateu muito na tecla do atacante de peso, né? Como você mesmo tinha falado na coletiva em janeiro. Essa cerejinha do bolo ainda poderia ser o Denis Bouanga, do Mentira, não vou fazer isso não. Los Angeles FC, ou o Fluminense descarta esse nome? Não, o Fluminense não descarta nenhum nome de um grande jogador. A gente fechou agora, como as principais janelas estão fechadas, a gente não tem a pretensão de trazer mais nenhum jogador por agora. No meio do ano tem uma nova janela, e lá tudo pode acontecer. Sucinto, nosso querido Matheus Montenegro. Mas, meu amigo, se você não entendeu o que aconteceu,
o Matheus acabou de deixar muito claro que Boanga ainda faz parte dos planos, pô. Ah, Thiago, aí tu tá inventando. Aí tu tá tendo uma visão além do alcance. O que ele disse é que o Fluminense nunca descarta um grande jogador. Ah, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. O que ele quer dizer aqui? O que eu vejo aqui? Vamos dar uma olhada de novo. Ele falando isso aqui, ó. Esse não descarta nenhum nome de um grande jogador. Beleza. Isso aí, que bom. E lembrando que o contexto que tá sendo falado aqui é de Boanga, tá? A gente fechou agora, como as principais janelas estão fechadas, a gente Aham. não tem a pretensão de trazer mais nenhum jogador Uhum. agora. Por agora. No meio do ano tem uma nova janela e lá tudo pode acontecer. E no meio do ano tem uma janela e tudo pode acontecer, inclusive Denis Boanga. Meu amigo, se vem Denis Boanga com o Savarino, Lúcio Acosta, Denis... Esquece. Esquece que aí, meu amigo, nem o Vasco ganha da gente. Será? Tomara que não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, gente. Falando aqui, brincadeiras à parte, né? Vocês sabem que eu gosto aqui sempre de brincar, ainda mais com essa oportunidade de ter o Thiago Manolo. Obrigado ao Thiago Manolo e ao Diogo Matheus que estiveram ali fazendo mais uma vez um grandíssimo trabalho. E conseguiu pra mim a pergunta que mais legal, assim, da coletiva foi essa. Porque falou de sócio-torcedor, que também é muito importante. Falaram também de algumas coisas, mas sinceramente eu acho que o que movimenta a galera é saber desse grande nome. Então, assim, não está descartado o Fluminense voltar a uma intensidade ali, a intenção, né, de trazer o Boanga. Por que é importante isso aqui? Como ele disse que não descartou, existe o Boanga querendo sair no meio do ano, tá? Eu não sei se você sabe que a renovação de contrato do Boanga com o LA não é porque ele quer ficar lá, não. Foi uma atualização que já estava prevista. De, salário, entendeu? Mas o objetivo do jogador é ter novos ares. E ele quer jogar no Fluminense. Então, assim, se o Fluminense chegar no meio do ano para tentar o Boanga de novo, existe a expectativa que consiga. Porque a LA já tem que correr atrás para poder trazer o substituto para eles. Então, assim, sobre Boanga, o próprio presidente do clube não descartou. Se não tivesse nenhuma chance, pessoal, ele iria falar agora. Não, gente, sobre Boanga a gente tentou, foi realmente uma negociação difícil, nós não conseguimos, mas a gente tem outros nomes que a gente quer e tal. Poderia ter feito isso, mas não. Deixou bem claro que Boanga ainda é um dos nomes. Então você que vive perguntando pra gente na live, e o Boanga, e o Boanga? A gente perguntou pro próprio presidente e ele respondeu essa daí pra nós, que o próprio GE, né, já trouxe que ele não descartou Boanga e tudo mais, que foi uma resposta dele à pergunta do nosso querido Thiago Manolo. Valeu, Thiago Manolo, tamo junto. Não esquece de se inscrever também, galera, lá no Bastidor do Flu, que é o canal do nosso querido Thiago Manolo, tá? Lá ele. Entre aí no canal do Manolo aí. Brincadeira da parte. Gente, beijo no seu coração, muito obrigado lá ele, né, mano? Pô, Deus me livre. Se inscreve no canal, deixa aquele like, ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. E é isso. Ficou bom essa aí. Então é isso. Vamos lá, gente. Beijão, valeu, forte abraço, saudações colores. Fui! E você que chega aqui, sei lá, coloca aí, vou entrar no canal do Manolo, nos comentários que eu vou saber que tu chegou aqui.